Olá, eu sou Natasha Cerchiari, médica infectologista e faço parte da equipe da página Infectagram. Durante a semana, a gente pediu para o pessoal mandar perguntas sobre o coronavírus. E foram tantas perguntas e perguntas tão legais que a gente resolveu fazer um vídeo para eu conseguir explicar melhor algumas coisas sobre o vírus. A primeira pergunta veio do Lucas Barão, de São Paulo. Ele pergunta qual a necessidade da gente iniciar esse isolamento agora, já que a gente ainda não tem uma transmissão comunitária tão grande no Brasil. Dos estudos que a gente tem e da avaliação de toda essa infecção, de toda essa epidemia da China e da Europa, a gente já tem dados para ter uma previsão, então a gente tem uma ideia do que pode acontecer. E isso é importante porque o que a gente viu nesses lugares? Foi muita infecção ao mesmo tempo, então teve um pico de gente, muita gente infectada ao mesmo tempo. E depois, aí com as medidas de isolamento que começaram depois, é que gradativamente esse número foi desacelerando. Em alguns lugares ainda nem desacelerou, né? Ainda continua crescendo muito rápido. Qual que é a ideia? É justamente a gente se isolar agora para que no Brasil não tenha esse pico de gente, ser muita gente infectada ao mesmo tempo. Porque muita gente infectada ao mesmo tempo quer dizer que muita gente precisa ir para o hospital. E os nossos hospitais já têm as pessoas que precisam de hospital normalmente e ainda haveria mais esse boom, mais esse número enorme de pessoas ao mesmo tempo, o que acabaria levando ao colapso do sistema de saúde no Brasil. Então, a ideia é justamente que não tenha esse pico, que todo mundo não fique infectado ao mesmo tempo. O que aconteceu nesses outros lugares. É por isso que a gente precisa começar o isolamento agora e precisa levar o isolamento a sério nesse momento. A segunda pergunta é da Ainda Monique, de São Paulo. Ela pergunta, o vírus se propaga pelo ar? A resposta fácil disso é não. Ele não se propaga pelo ar. Ele se propaga por saliva, por secreções respiratórias, saliva e secreção de nariz. Catarro. Então, o vírus ele tá ali em grande concentração e quando a pessoa espirra, tosse, ou às vezes até mesmo quando ela fala, que é chamado de perdigoto, pode liberar saliva e no espirro e na tosse às vezes secreção do nariz também, e isso é o que contamina o ambiente. Tá, mas e se a pessoa se protege na hora de espirrar? Bom, aí se ela coloca a mão na frente do rosto na hora de espirrar e não higieniza as mãos, aí é a mão que tá cheia de vírus ali e coloca nos ambientes, metrô, ônibus ou em superfícies, ali vai ficar contaminado. O vírus, ele sobrevive nas superfícies por várias horas. Dependendo do material, vai ficar mais tempo ou menos tempo, mas o fato é, ele sobrevive várias horas. Então, se alguém foi lá, espirrou na mão, pegou no metrô, e aí eu fui depois e peguei no mesmo lugar, e aí eu passei a mão no meu rosto sem querer, por coçar, alguma coisa assim, eu posso pegar o vírus. Mas é importante a gente saber que ele não está no ar. E é por isso que a gente bate tanto na tecla de que precisa higienizar as mãos. A próxima pergunta foi feita pela Paula Bovo, do Paraná. Ela pergunta se é uma doença daquelas que só pega uma vez. Essa resposta é um pouco mais complicada. É uma doença que a gente não conhece muito bem, porque ela surgiu há pouco tempo. Então a gente ainda não tem certeza de como é. Ela parece sim, e os estudos estão mostrando isso, estão provando que ela realmente só se transmite uma vez. Como é isso? A gente pega a doença uma vez, nosso organismo responde a essa doença produzindo defesa, a nossa defesa chama anticorpos, e aí esses anticorpos vão atacar os vírus caso a gente entre em contato com eles de novo e não deixa a gente ficar doente uma segunda vez. Teve alguns relatos na mídia, vocês podem ter visto, de pessoas que tiveram de novo, mas o que a gente entende, pelo menos por enquanto o que está mostrando, é que esses casos ou foram falso positivos, então que o exame foi falsamente positivo, na verdade não era um positivo, ou que essas pessoas pegaram o vírus, e aí é quê? Tem uma quantidade de vírus e elas estão sentindo algum sintoma. Aí, de repente, esse vírus diminui, ela não chega a curar efetivamente, o vírus não zerou. E ele volta a aumentar por algum motivo. Então, essa pessoa ela tem uma sensação de que ela melhorou, mas ela volta a ficar com doença de novo depois. E aí ela não curou efetivamente, então ela não pode pegar o vírus de novo. É o mesmo ciclo do vírus, certo? A Good Vibes for You mandou pra gente uma outra pergunta muito interessante. A história da sopa de morcego é verdade? Qual foi o início da pandemia? Eu não sei se alguém realmente come sopa de morcego.
O fato é, a pandemia, ela surgiu realmente numa cidade chinesa chamada Wuhan, e lá, provavelmente, ela surgiu dentro de um mercado de peixes. É a isso que leva todos os estudos epidemiológicos, que são os estudos que as pessoas fazem para saber de onde as coisas aparecem. Então, dos estudos epidemiológicos indicam que foi nesse mercado de peixes que as coisas começaram, que o vírus começou a aparecer. A gente ainda não tem certeza de onde que surgiu esse vírus, então de qual animal que esse vírus mutou e veio para os humanos. O coronavírus, a gente já conhece essa família há muito tempo, desde a década de 60. Tem tanto vírus que só pegam em animais, tem vírus que pegam em humanos. E às vezes, os vírus que pegavam em animais, eles têm uma mutação dentro deles, então eles mudam alguma coisa na genética deles e aí eles conseguem começar a passar para humanos. E foi isso que aconteceu. Aqui é muito importante a gente não culpar uma nação, não culpar um povo pelo surgimento de uma doença. Em 2009, a gente teve a gripe suína e ela começou no México. Então, não é culpa das pessoas, não é culpa de uma nação, não é culpa de ninguém. Essas coisas são da natureza. A natureza, em algum momento, elas mudam as moléculas dos vírus e aí o vírus começa a passar para humanos. Isso pode acontecer em qualquer lugar. A gente não pode culpar ninguém por isso. Próxima pergunta foi: precisa usar máscara na rua? Não precisa. A máscara, ela é muito específica. O uso dela é para pessoas que estão com sintomas. Agora, muito importante lembrar, pessoas que estão com sintomas devem ficar dentro de casa, isoladas, de preferência num quarto. Se precisar muito sair, e aí entra o quadro de gravidade da doença, que é falta de ar. Eu vou fazer um adendo aqui só para explicar o que a gente sente quando está com falta de ar. A falta de ar é quando a gente está com fôlego curto. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço que não me dá falta de ar, lavar louça, varrer a casa, não me dá falta de ar, mas agora eu tô sentindo. Tô cansando muito ao fazer essas coisas, canso muito depois que eu tomo banho. Então isso é a falta de ar e é nesse momento que a gente tem que acender a luzinha e pensar que tá na hora de procurar o médico. Fora esses sinais de gravidade, esse sinal de que a gente está realmente ruim, não precisa procurar médico. E aí as pessoas que estão com esses sintomas de gripe, sem nenhum sinal de gravidade, devem ficar em casa. Se for extremamente necessário sair, aí que deve colocar a máscara. Importante, o Ministério da Saúde tem um aplicativo que chama Coronavírus SUS. Esse aplicativo, ele tem os vários sintomas que as pessoas podem ter, e aí você clica nesses sintomas conforme o que você está sentindo, e aí esse aplicativo ele vai mostrar se você precisa procurar o médico e qual é o lugar mais perto. Então é ótimo, baixem no celular e usem mesmo. Para as outras pessoas que têm que usar a máscara são as pessoas que trabalham com os pacientes que estão doentes, profissionais de saúde, ou às vezes se você estiver em casa e alguém está isolado no quarto porque está doente, você usa para, se precisar entrar lá para colocar comida ou qualquer coisa assim, você usa essa máscara. No mais, não precisa, e é importantíssimo isso, que a gente tem que deixar as máscaras para quem realmente precisa, senão vai faltar depois para quando precisar. Junto com essa pergunta tem: precisa usar luvas fora de casa? Não. E por favor, não usem. Tem uma coisa muito importante sobre luvas e também sobre máscaras, que é a falsa sensação de proteção. Se eu usar luvas fora de casa, isso vai impedir com que eu faça a higienização das minhas mãos, que é o mais importante. As luvas, elas têm micro fissurinhas, micro buraquinhos, que a gente não consegue ver, mas que por ali passa o vírus. E aí eu não higienizo minhas mãos. Eu já vi gente que estava usando luva e aí pegou no celular para mexer. E isso faz com que o celular fique contaminado e depois ela coloca o celular no rosto e aí ela pode pegar o vírus também. Então a luva e a máscara, elas nos dão uma falsa sensação de segurança, que a gente tá ali com a luva ou tá ali com a máscara e não vai pegar nada. Isso não é verdade, a gente precisa higienizar as mãos, isso é o mais importante. Porque se eu tô com a máscara e coço o olho e não higienizei as mãos, eu vou pegar. Se eu tô com a luva, tiro a luva, jogo fora e coloco a mão sem lavar no rosto, eu vou pegar do mesmo jeito. A próxima pergunta vem da Renata, que é da Alemanha, olha aí, somos internacionais. E ela faz uma pergunta que a mãe dela pediu pra gente responder. Posso ir pra feira? Porque a feira é um lugar aberto, né? Vai que... Não pode. A concentração de pessoas é muito grande. O ideal nesse momento, como a gente conversou no começo, é que ninguém saia de casa, para a gente conseguir diminuir ao máximo as pessoas expostas e para que a gente não tenha esse pico de infecção.
Então, assim, mesmo que seja um lugar aberto, evite de sair, porque a aglomeração de pessoas, mesmo quando o lugar é aberto, muita gente junto, favorece a transmissão do vírus. Então, fiquem dentro de casa. Essa é a melhor dica que eu dou para vocês. A próxima pergunta é da Gabi, de São Paulo. Ela pergunta: álcool ou lavagem das mãos? Qual é o melhor? E a outra pergunta dela, que também é muito importante, é: álcool de limpar a casa serve? Bom, higienização das mãos e o uso de álcool, eles são equivalentes. É importante que o álcool ele vai ser usado quando a gente não tiver acesso à lavagem das mãos, não tiver acesso à água e sabão. É para isso que o álcool serve. E também a gente tem que lembrar que o álcool não vai servir quando a mão estiver suja. A gente chama de sujidade visível. Então, quando eu olhar para minha mão e tiver alguma coisa suja, eu tenho que lavar. O álcool não vai adiantar. Mas então o álcool ele fica restrito ao uso quando a gente não tem água e sabão por perto. Se tiver água e sabão, lave as mãos. Os dois são eficientes iguais. Quanto à pergunta se álcool de limpeza de casa serve, o álcool que a gente limpa a casa, que é 90%, uma concentração bastante alta, ele seca muito rápido. Então, não dá tempo da gente fazer todos os movimentos e toda a fricção, que é basicamente esfregar, necessários para a gente matar o vírus. Por isso que o álcool tem que ser na diluição de 65% a 72% aproximadamente. Uma das coisas é porque nessa concentração a gente tem a quantidade de álcool necessária, menos do que isso não tem álcool suficiente para matar o vírus, e mais do que isso, seca muito rápido, a gente não tem tempo de fazer a fricção necessária para que o vírus seja morto. Então, o álcool de limpeza não serve, álcool de casa não serve, esses de 90%. O álcool que é utilizado para limpeza mesmo e desinfecção de superfícies, aí é entre 65% e 72%. A outra coisa que eu queria falar aqui, que é importante, é a diferença de álcool gel e álcool líquido. O álcool líquido, ele tem a mesma concentração do álcool em gel, mas ele resseca muito a mão. E aí ela pode fazer fissuras, pode fazer cortezinhos bem pequenos. E esses cortezinhos, eles facilitam a entrada do vírus. Então, o ideal é o álcool gel. Se não tiver disponível, pode ser o álcool líquido, lembrando que tem que hidratar as mãos para que elas não fiquem muito ressecadas. Tem uma pergunta que veio da Janaína de São Paulo. Tomar bastante água ajuda a me proteger? Não ajuda. Tomar bastante água é importante, tomar bastante líquido é importante, porque ajuda a prevenir cálculo renal, pedra no rim, ajuda muito, e ajuda a prevenir que o rim perca a função dele durante a vida, quando a gente vai ficando mais velho. Mas para o vírus isso não faz diferença nenhuma. Tem coisas rolando na internet que se você tomar bastante líquido, seu suco gástrico vai matar o vírus mais rápido, ou que se você fizer gargarejo com água morna e vinagre, vai te fazer imune ao vírus, mas nada disso é verdade. Uma pergunta que foi feita pela Karina do Paraná. É verdade que criança não pega? Não é verdade. Criança pode pegar. O que a gente tem visto é que as crianças não estão evoluindo com tanta gravidade quanto os idosos. A gente não pode esquecer que sim, as crianças podem evoluir com gravidade e sim, já teve caso de óbito de criança, de morte de criança. Mas foram muito menos do que dos pacientes mais velhos. Então por isso que a gente está batendo tanto na tecla de que são os mais idosos o grande risco nessa epidemia. A outra pergunta da Karina foi: posso deixar meu filho com a avó? Pode, tá? Só que é muito importante a gente lembrar que nesse momento não é para ter translado de pessoas. Então, as pessoas devem ficar isoladas em um lugar. Se você precisar sair para trabalhar de manhã e só voltar à noite, o ideal é que seu filho fique com a avó, ou enfim, fique com quem pode te ajudar nesse momento, durante a noite também, que você não vá buscá-lo e trazê-lo todos os dias, porque isso aumenta a exposição dele ao ambiente e aí vai aumentar a chance dele se contaminar e depois contaminar essa outra pessoa que está cuidando. Importantíssimo, é sempre explicar para a criança o porquê que ela está lá, o porquê que ela vai ficar lá esse tempo, para ela não se sentir abandonada. Então explica para ela, senta, conversa, explica direitinho o que está acontecendo e que assim que puder você vai atrás. Sempre ligar para a criança. A próxima pergunta é da Gabriela, do Paraná. Ela pergunta quais são os grupos de riscos. Gestantes têm risco maior se pegarem coronavírus? Segundo o Ministério da Saúde, os grupos de risco são idosos, pacientes acima de 60 anos, gestantes,
pacientes imunossuprimidos, que são aqueles que tomam remédio para deixar a imunidade mais baixa ou que têm alguma doença que deixe a imunidade mais baixa. Diabéticos não controlados, hipertensos, paciente que tem doença renal crônica, e aqui é importante que não é pedra no rim, é doença renal crônica, principalmente com necessidade de diálise. Pacientes que têm doença cardiovascular, que tiveram que fazer cirurgia no coração ou alguma coisa mais grave no coração, e pessoas com doença pulmonar crônica, asma, e pacientes que fumaram já há bastante tempo e que o pulmão teve, que a gente chama de DPOC, que é uma doença que vem decorrente do cigarro. Essas são as pessoas que podem mais evoluir com gravidade da doença. Tá? Para as gestantes, a gente não tem ainda estudo grande, a gente ainda não sabe como esse vírus reage nas gestantes. A gente tem visto que as gestantes não estão evoluindo com maior gravidade e nem que o vírus está passando para o neném e os neném estão nascendo mal formados. Então, nesse sentido, podemos ficar mais tranquilos. Mas gestantes é sempre um grupo que a gente prefere que esteja mais resguardado. O Nicolas de São Paulo me pergunta: posso sair com o meu pet para xixi? A resposta é: o ideal é não sair nesse momento. Como eu acho que vocês já cansaram de ouvir eu dizer, é isolamento, é para ficar em casa. Se não tiver como, dá para sair, não deixa o pet ficar se esbarrando pelos lados da rua, tá? E ficar esbarrando em coisas, postes e coisas do gênero. Na hora que voltar para casa, limpar as patinhas deles. Não é tanto pelo coronavírus, mas a ideia é que você deixe as coisas ruins para fora de casa. Sujeira da rua fica na rua. Então sempre limpar a patinha dos cachorros quando voltarem. O Fernando do Paraná me perguntou: posso usar ibuprofeno e corticoide? Ibuprofeno teve em algum momento uma orientação do ministro francês de que não podia ser utilizado. Atualmente, os últimos estudos que saíram, inclusive a orientação da OMS, é que ibuprofeno não tem evoluído com gravidade. Ou seja, pacientes que tratam febre com ibuprofeno, e aqui ibuprofeno está presente no Alivium, no Buscofen, no Advil. Então, essas medicações, quiserem utilizar elas para baixar a febre, pode. Dipirona, paracetamol também pode. Em princípio, não parece que nenhuma dessas medicações tem maior gravidade. As pessoas ficam mais graves quando tomam. Agora, corticoide não é utilizado. Corticoide está restrito para alguns usos. Não usem corticoide sem orientação médica. E a última pergunta foi feita pela Ana, também do Paraná. Ela pergunta: quem deve testar para o vírus? Bom, Ana, atualmente no Brasil, a orientação do Ministério da Saúde é que vão ser testados os pacientes que estão graves, ou seja, aqueles que precisam internar ou ir para UTI. Os outros pacientes não serão testados. E os outros pacientes, como eu já disse anteriormente, têm que avaliar se tem necessidade de ir procurar o pronto-socorro. Lembre que o pronto-socorro, nessas horas, ele pode estar muito cheio e se você não tiver alguma coisa, você pode pegar por aquele ambiente estar muito cheio. E o mais importante, dependendo da quantidade de pessoas que tem para ser atendidas, as pessoas que realmente precisam vão demorar mais para serem atendidas. Então a gente tem que ter muita consciência nessa hora e agir em sociedade. É assim que a gente vai se proteger e proteger os outros do coronavírus. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Um beijo, até a próxima!